Olá, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, né, iniciando esse quadro novo, né? E é uma alegria estar entrando aí no seu lar com a tua permissão. Vocês que vão se conectar, é uma honra, uma alegria. Eu sou o pastor Denilson, tá? Aqui está comigo o pastor Genival. Está aqui também a nossa irmã Márcia, né? O pastor Genival aqui, ele é assessor, né, de missões, e a nossa irmã Márcia é líder de mulheres, e nós estamos aqui hoje, né, falando da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, aqui do campo de Birigui, região Sudeste 4, e nós estamos aqui, né, inaugurando, né, esse quadro, e com o tema hoje, né, os impactos, né, da pandemia, né, decorrente aí do Covid-19. Nós vamos falar aqui um pouco sobre os impactos negativos, né, que teve aí o impacto cultural, social, né, o impacto que teve na economia. Finalzinho aí nós vamos ter a nossa irmã Márcia também, que passou, né, irmã Márcia, por essa experiência aí. Verdade. Então vai ser aqui um bate-papo muito legal, e eu creio que vai ser edificante também para a tua vida, você que está aí, né? Você pode depois aí estar compartilhando esse vídeo, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário também. E o nosso objetivo é realmente trazer edificação, trazer uma palavra de esperança. Nós vamos ter aí toda segunda-feira às 20 horas e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Pastor Genival? Amém. Gostaria de cumprimentar todos os nossos irmãos, né? Vocês que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão nos assistir, né? Com a paz do Senhor Jesus, que Deus venha assim iluminar as vossas vidas. Estamos aqui na noite desse dia, né? Iniciando esse trabalho, né? Um trabalho maravilhoso, né? De suma importância para os nossos dias atuais, né? Fico feliz de mais uma vez estar aqui junto com o pastor Denilson, né? E hoje também a nossa irmã Márcia, Deus abençoe. Amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. E também, né, a nossa irmã Rosângela, que está aí nos bastidores, nos ajudando aí, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus queridos, estamos aqui hoje com esse assunto importantíssimo, né, falando um pouco a respeito dessa situação atual em que nós estamos vivendo, né. É bem verdade que a Igreja de Cristo, ela precisa se preocupar muito com essa situação e como nos preparar, nos prevenir diante de tudo que está ocorrendo, né? E às vezes no trabalho que nós temos interno, né, em toda a liturgia, nós temos dificuldade de passar isso assim de uma forma bem clara e simples, né? E aproveitando esse momento, né, nós estamos aqui, né, para este fim, né, tratar a respeito de um assunto importantíssimo, principalmente para todos, né, em que nós hoje estamos sofrendo, estamos passando por essa situação. E como cristão, a gente deve buscar sempre o melhor e a base do conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Amém. Márcia? Uma boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui hoje, podendo participar, né, da inauguração desse novo projeto da nossa igreja, né, que venha ser de bom proveito para toda a comunidade, né, todos aqueles que possam estar acessando este vídeo. E então eu quero desejar uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos grandemente. Amém. Então nós estamos aí, um minuto de avivamento, né, para trazer edificação para nossas vidas, né? Então nós vamos entrar aqui, né, falando aí então, né, os impactos, né, que a pandemia, né, decorrente aí do Covid-19 trouxe, porque nós vemos aí que realmente, principalmente aqui no Brasil, né, nós vemos que mudou muita coisa, né, de março, né, de 2020. Hoje nós estamos aí em julho já de 2021, praticamente aí um ano, né, 1 ano e 4 meses, né, e aonde que realmente a realidade da sociedade em si houve grandes alterações, né? Sim. Devido ao impacto que essa pandemia trouxe, né? A gente estava até comentando ali que assim um assunto às vezes está até meio desgastado, né? Porque a gente vem assim lidando, está saturado, porque a gente vem lidando com isso todos os dias, 1 ano e 4 meses, né? Verdade. A gente está até assim
já cansado de ouvir, você liga as redes sociais, a televisão, a gente está ouvindo, né? Então a gente vai trazer aqui alguns relatos, né? Desses impactos aí negativos que houve, né? Essas alterações que houve em nossas vidas, porque isso afetou todo mundo, né? A nível global. E depois, no finalzinho, nós vamos ter aqui um relato também, né? Da nossa irmã Márcia. A irmã Márcia, ela foi infectada, né, Márcia? E superou, né? No final ela vai contar, vai falar um pouquinho, a gente vai fazer algumas perguntas aqui para ela, então ela vai dar esse relato, como que foi, como que ela teve que lidar, né, com essa situação. Sim. E nós convidamos ela já para isso, para realmente a gente trazer alguém que passou por isso, né, e pode dar, assim, algum relato da experiência pessoal mesmo, né? Tá? Nós vamos falar aqui, então, né, sobre a questão social, né? Porque, na verdade, desde quando surgiu, houve sim um impacto, né? Principalmente nas relações humanas, né? As relações humanas, porque, na verdade, veio aquele momento que teve que se haver o distanciamento, né? Afetou-se as relações humanas na questão da comunicação, né? Tudo começou a causar um impacto já nessa questão das relações, né? E a gente vai falar da questão social porque, na verdade, nós vivemos aqui num Brasil que é um país latino-americano com uma cultura, né? Totalmente da questão da aproximação, né? Aqui é um povo realmente que tem essa cultura do abraço, cultura, né? De estar próximo, é um povo assim de festa, né? Então houve sim um choque social muito grande, Muito né? difícil, né, para todo mundo. Para isso, lidar. né, pra gente. Isso. Não foi, pastor? Sim, De início. Inicialmente, assim, foi uma mudança radical, né? Uma mudança comportamental, né? De vida. Eu tenho aqui em mãos, irmãos, um estudo aqui de uma neuropsicóloga, né? Que ela trata um pouco a respeito deste assunto, né? Leninha Wagner, que ela vai falar de uma forma assim bem simples e muito clara a respeito dessa situação, né? Mais ou menos quase 1 ano e meio que nós temos aí de isolamento social, né? O distanciamento físico no Brasil. A quarentena, que ainda não acabou, trouxe profundas transformações, né? Que talvez serão permanentes para toda a sociedade, né? Então, assim, é uma questão bastante preocupante, porque essa mudança, esse impacto, né? Ele vai chocar a história, não somente do povo brasileiro, mas de forma mundial, né? E essa neuropsicóloga, ela fala muito a respeito desse assunto, tratando assim que não é segredo para ninguém o quanto a Covid-19 trouxe um grande impacto nas vidas em nível global, né? Chamando a atenção pelo alcance que teve, pela velocidade com a qual se disseminou. Alguns dados históricos, embora ainda muito recente para uma análise rigorosa, mas revela essa dinâmica de um espaço temporal da doença. Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, ela recebeu a notificação em dia 31 de dezembro de 2019, né, de casos que a pneumonia na cidade de Wuhan, né, lá na China, com suspeita de terem se provocado por essa nova cepa, né, do coronavírus. Semanas depois, as autoridades chinesas confirmaram se tratar de um novo tipo de vírus, né? Olha só que, para aqueles que não sabem, recebendo o nome de SARS-CoV-2. E ainda nesse mesmo mês, no dia 30 de janeiro, a OMS emite um alerta de emergência da saúde pública de importância internacional devido à velocidade com a qual se espalha entre os continentes, né? E dia 11 de março a situação é classificada oficialmente, dia 11 de março, pastor, né, Márcia, é classificado oficialmente, né, que estava se tratando a respeito de uma pandemia, né? Embora já apresentasse em quase todos os continentes, né, no mês anterior, mas foi exatamente no dia 11 de março que veio aí ser classificado, né, a forma de pandemia. E a preocupação é a aceleração da disseminação, que foi muito rápido, né? Muito rápido. O contágio foi assim gigantesco, algo assim que é bastante
para nós falar bem a verdade, foi inexplicável, né? E esse impacto, ele trouxe a respeito da cultura. Nós não vamos tratar aqui, irmãos, a respeito de cultura de outros países, né? Estamos falando, moramos no Brasil, então vamos falar a respeito da nossa cultura. E eu acho interessante que isso trouxe um choque, né? E eu gostaria de destacar para vocês aqui, diante que a neuropsicóloga fala, que esses impactos eles foram bastante significativos e ainda não completamente dimensionados sobre a sociedade, e trata-se de um evento inédito na história, né? Já houve algumas coisas semelhantes a isso, né? Mas não com aceleração, não com a rapidez tão gigantesca como hoje nós estamos vivendo. E dado que no passado as epidemias parecidas se desenvolveram em um cenário de muito menor interação entre países e pessoas, divisão de trabalho, densidade populacional. Por se tratar de uma doença e de uma situação nova, né, destaca que as lacunas de informações e conhecimentos ainda são muito grandes, né? Ou seja, já estamos aí praticamente 1 ano e meio e ainda estamos muito desinformados a respeito desse vírus, né? A ciência, a tecnologia hoje ainda está muito desinformada diante da realidade, né? Até mesmo através dessas novas cepas, né? Dessas novas variantes que estão surgindo atualmente, até a vacina, para falar bem a verdade, irmãos, ela ainda ela não tem assim uma porcentagem muito alta. Ela é apenas para controlar a disseminação, mas não para acabar com tudo, né? Então é uma questão bastante interessante que nós devemos destacar aqui a respeito deste assunto, que aparentemente parece que não há esperança, né? Mas há esperança sim. E com a vacina aí que nós temos. Mas a melhor aposta para o controle da disseminação e é observada e coletada de forma em analisando de dados, segue-se em franca pesquisa para posteriormente cruzamento de informações, no sentido de criarmos um mecanismo que possa deter o futuro e o aparecimento dessas novas cepas e impedindo assim as novas ondas transmissíveis, né, pastor? Então, assim, eu acho interessante a gente destacar isso aqui, porque além desse avanço desse vírus, né? Essa evolução que o vírus ele também está evoluindo constantemente, né? Através dessas cepas, dessas variantes, mas ainda temos ainda essa esperança hoje atual, falando de forma humana, né? A respeito das vacinas, que até assim é bom a gente destacar, irmãos, que algumas pessoas acreditam assim, não, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus, né? E às vezes essas pessoas estão morrendo por ter falta de cuidado, de cautela diante dessa situação, empregando a sua fé. E nós temos fé, pregamos a nossa fé, mas a nossa fé, ela precisa também ser com muita cautela, né? Então, sim, quero deixar aqui esse ponto para nós entendermos a respeito desse assunto aí. Amém, pastor? Porque, na verdade, a gente falar aqui do Brasil, quando iniciou, né? Ela veio tipo uma onda, né? Que veio surgindo. O interior mesmo, né? Sim, demorou para chegar, né? Foi as grandes capitais e veio vindo, tinha muitas desinformações, mas onde ela foi chegando, né? O vírus foi mudando, né? O contexto social, né? Das pessoas desde do início de março, né? Lá quando iniciou. E nas grandes capitais, né, e até o interior. Então isso veio modelando, né, a questão aí social, né, das relações humanas, né, irmã? E uma coisa assim que a maioria das pessoas pensava, isso vai durar 1 mês, 2 meses, aí já passou e a gente ficava, né, naquela perspectiva, nisso, né? E às vezes a gente ouvia assim, como o pastor acabou de falar, aqui começou a falar-se a partir de março, abril. Sim, sim. Então, aí tinha às vezes alguém que falava assim, até setembro. A gente falava, meu Deus, mas até setembro. E a gente já está mais de um ano e meio depois e a gente ainda está vivendo isso, né? É uma coisa que a gente não imaginava de viver e a gente está vivendo. E infelizmente aí, né? Eu não quero trazer dados específicos de números exatos, né? Mas nós estamos aí aproximando aí mais de 500 mil de pessoas, né? Que se partiram hoje por causa do vírus, né?
Então, assim, eu falo só no Brasil, né? Mais de 500 mil de pessoas Sim. morreram por causa do vírus, né? E inicialmente era exatamente isso que a gente imaginava, que é uma coisa passageira. Eu lembro até que um certo dia eu estava assistindo um documentário e um cientista falou assim, gente, vocês precisam entender que esse vírus, ele não está tirando férias no Brasil. Ele veio para ficar. É mais um. Então a gente vai ter que se adaptar com essa situação, se adaptar com essa doença, né? Evoluir com essa doença, né? E essa questão da relação humana, nós vemos aí, principalmente as escolas, né? Tiveram que se adaptar na questão online, né? A igreja também, né? Sim. De fazer essa comunicação já digital, que até hoje nós vemos ainda desafiador, né? Para a igreja, Sim. porque a gente vinha daquela linha das reuniões presenciais né? E convencional, né? E embora algumas, né, igrejas já vinham fazendo, já usando as mídias, né? Então assim a gente viu que realmente essa pandemia ela veio realmente trazendo assim, configurando, né, a comunidade, né, no geral, a realmente se adaptar, né? Até o pessoal hoje é aquela palavra reinventar, e tem uma palavra, é o novo normal que fala, né? É o novo O normal. novo normal, tá. Então, assim, a sociedade, ela vem, sim, mesmo sem estar preparada, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar os impactos também da saúde, porque, na verdade, tipo assim, essa mudança meio que na pressão, ela trouxe consequências também. Com Sim. certeza. Né? Porque, Sim. na verdade, a gente vê a questão do social mesmo, do isolamento. Que né, o protocolo, ele orienta que se faça quarentena, né, que é de 14 dias. A pessoa tem que ficar isolado, não pode ter contato com as pessoas, então... E aí a gente vê que realmente as relações sociais, realmente, o contexto social, sim, sofreu esse impacto, né? Isso que a gente colocamos aqui nessa questão, tanto na família, no âmbito familiar, né? A gente vê pessoas aí que não estavam podendo ver o pai, não podia ver Sim. o filho, né? Não, Sim. filho, você né, tem que ficar à distância e tal, e fazer aquela comunicação virtual. E questão do trabalho também, né? As pessoas trabalham mesmo em grupo, já tem essa questão aí da família, o trabalho, a igreja, né? Nós vemos que a própria igreja mesmo, né? A gente vê que igreja a palavra eclésia é chamados, né? Já vem do termo grego aí que é chamados, é grupo, é pessoas, né? Então é união, um ambiente aproximação, social, né? A gente até costuma falar que a igreja ela é uma extensão da família, né? Isso. Então é grupo, é pessoas, é relacionamento, né? Sim. E realmente isso sofreu também um impacto, como eu disse, em todos os âmbitos, né? Porque para a realização de tudo precisa de agrupamento, Agrupamento, ajuntamento. sim. E Isso aí... houve, sim, isso houve, né? Ó, Um impacto. eu tenho aqui alguns dados a respeito desse ano, né? Só falar aqui que eu tô suando aqui, gente. Né, a irmã Rosângela fez um chá aqui, rapaz. Eu não sei que ela põe nesse chá que eu tô suando aqui. Tá abençoado, frio. hein? Tá abençoado. Mas tá muito bom. Não vou criticar o chá dela, não, senão eu vou arrumar problema. Mas tá uma benção. Tá uma benção, Tá uma né? benção. Então, irmãos, nós temos em mãos aqui uns dados a respeito de alguma coisa negativa e positiva a respeito da pandemia, né? Como, por exemplo, passado já este ano de isolamento social, acredita que é possível afirmar que houve essa mudança profunda no comportamento humano? A forma de se relacionar, de consumir, vender, comprar, de maneira de trabalhar e até mesmo estudar, né? Como nós já estávamos falando a respeito aqui deste assunto. Tudo ganhou uma nova configuração. Jogamos luz sobre os problemas domésticos e a falta de harmonia também, a falta de harmonia familiar também veio à tona, né? E tornando urgente uma busca por uma reconciliação familiar ou até mesmo realizando, né, uma desconfiguração total. Então, isso aqui é preocupante para nós, né? Muitos casais
separam durante a pandemia e tantos outros se casaram. Mas eu não tenho aqui um número exato, mas eu lembro muito bem que algum tempo atrás tinha feito um documento, eu estava assistindo um documentário que estava falando que o número de divórcio aumentou surpreendentemente por causa da pandemia, né? E de fato tudo mudou. Acrescenta a neuropsicóloga que lares foram desfeitos, bem como alguns receberam reformas de decorações novas. O brasileiro que sempre foi tão social, né, ou sociável e extrovertido, se tornou por um momento introvertido e ainda mais ansioso, né? E descobriu que tinha uma família. É interessante que o brasileiro descobriu que tinha uma família. Nessa correria da vida, né? Nesse tempo tão escasso que nós tínhamos, nós agora descobrimos que existe um tempo e existe uma família, né? E eu acho interessante que se destaca aqui, irmãos, que eu gostaria de falar para vocês, que assim fomentou-se o setor também da construção civil, né? Cujo eu faço parte. Que as pessoas chegam em casa, percebem que tem uma família, né? E veja que uma coisa interessante é que as reformas e decorações com a possibilidade de economizar, pois estavam impossibilitados de sair, viajar, diminuindo esse consumo, obtendo forçadamente uma folga financeira, tornou-se possível mudar para uma casa, um apartamento maior ou remodelar o que já habitava, né? E além disso, as doenças da alma também vieram à tona com uma força total neste período tão difícil, né? A ansiedade e a depressão, que é outro caso que também está aumentando por causa, em resultado da pandemia. Não que não existia, né? Mas que agora ele criou novos holofortes a respeito deste assunto, elevando o cuidado com o máximo, cuidado com a saúde mental num grau máximo, né? Os atendimentos desse setor ganharam prioridade, rompendo o velho preconceito, e hoje sabemos que de forma definitiva que temos um corpo que adoece, que precisa de tratamento, e uma mente que da mesma forma e com a mesma urgência necessita de cuidado, né? Foi preciso também aprender a uma nova maneira de aprender, e a forma da educação vinha sendo assim praticada de uma forma muito obsoleta. E foi necessário aprender em tempo recorde e utilizar a tecnologia a favor do aprendizado. Essa capacitação completou professores, pais e alunos, né? Esse trio, ele começou a se unir diante dessa pandemia. Esse trio começou a trabalhar de uma forma unânime, né? Aproximando esses três segmentos da cadeia de ensino e também aprendizagem. Então, assim, só para nós entendermos que essas mudanças, por resultado da pandemia, essas mudanças, algumas mudanças que aumentaram foram difíceis, foram complicadas, né? A respeito da família, separação, a respeito de problemas que as pessoas têm em questão da ansiedade, né? Depressão, né? Mas também nós temos alguns fatores importantíssimos que deu uma melhorada, né? A questão de alguns segmentos, principalmente na área da educação, né? É que tem os aspectos positivo e negativo, né? Sim, Com certeza. Porque tem outros. É que a gente pegou aqui os pontos mais negativos, né? Mas existe os pontos positivos também que trouxe, né? A gente for olhar, algumas coisas melhoraram, a questão das relações aqui, né? Prejudicou as relações? Prejudicou, mas de um outro lado tem um lado positivo, sim, né? Que às vezes pessoas que às vezes não fica, a família ficou mais perto, né? O pai conseguiu se comunicar mais com o filho, né? Então a gente, esse olhar no âmbito geral, a gente vê isso, né? Aí eu queria colocar uma questão social, não queria colocar a questão cultural também, né? Que houve um choque aqui, um impacto cultural, né? Porque a gente até fala no nosso âmbito religioso, né? Que é a questão do abraço, do aperto de mão, né? Isso. Então isso já foi um impacto realmente, né? E como eu disse, o Brasil é um país latino-americano, onde que é um povo realmente que tem essa cultura, né? Do abraço. Exatamente. Então já teve aquele choque para realmente lidar, né? No cotidiano com essa situação, né?
E até hoje eu acho que as pessoas não têm problema com isso, né? Porque alguns Sim. conseguem realmente levar isso à risca, né? Porque, na verdade, nós vemos que não é o distanciamento, é o distanciamento social, é o distanciamento físico, né? Isso. Que realmente o protocolo, né, exige, né? Que essa questão do agrupamento mesmo é essa questão do distanciamento físico, do contato físico, né? Isso. A gente vê que lá na China, no Japão, eles já são pessoal mais assim, né? Mais reservado. já Reservado, tinha esse né? comportamento, Eles né? já têm esse comportamento, até mesmo do uso de máscara, né? Isso. Então, talvez isso para eles não impactou tanto quanto para Quanto o nós Brasil, aqui, né? quanto o Brasil. O Brasil teve uma dificuldade, até a questão da adaptação com a máscara, né? Que foi surpreendente, porque a nossa dificuldade foi tão grande que as leis elas foram até mais severas, né? Na questão do uso de máscara. A questão de proibição das pessoas entrarem em certos recipientes, ou em certos lugares, né? E também gerando multa até mesmo para um comerciante, ou até mesmo para todas as igrejas, né? Falando assim de ordem religiosa, né? Todos sofreram com essa mudança e ainda com esse impacto, essa questão de criando essas leis para que as pessoas pudessem assimilar a máscara e ter esse comportamento, essa mudança. A dificuldade foi tão grande que teve que gerar, né, até algumas severidades a respeito desse assunto, porque nós brasileiros somos muito bem relaxados, né? Só usa porque realmente é obrigado, né? Isso. Senão... Se usamos, porque somos obrigados. Agora imagina, se houver algum comércio que não proíbe, irmãos, diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, se houver um comércio que não proíbe o uso da máscara, certamente todos nós vamos entrar lá e não vamos fazer questão dela. Olha para a irmã mais falou aqui, é interessante, pastor. Porque lá na China, no Japão, esse povo já tem esse comportamento e nós não, né? Nós temos essa dificuldade. Se uma igreja hoje fala assim, não, vocês podem entrar aqui na igreja que não precisa usar máscara, as pessoas vão para a igreja, né? Não vão ter essa cautela, né? Então essa questão assim, eu acho interessante a gente destacar também, porque é uma questão de cuidado, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra, estamos vendo essa vida e temos que ter esse cuidado, né? Pregamos um Deus que cura, que faz milagres, certamente que sim, né? Mas isso não significa que nós não vamos deixar de ter cuidado, né? Então... Nós temos aqui também o impacto econômico também, né? Sim. Na verdade, a gente tem, assim... abordando, porque é uma coisa que a gente está vivendo todo dia, né? A gente colocar aqui essa questão do social, do cultural e também o impacto econômico é coisa que a gente está vivendo, porque na verdade houve um impacto, né? Na economia global, a nível aqui do país, da cidade, né? Eu acho que as esferas aí da sociedade foram realmente afetadas, né? Com isso, né? Isso. Questão aí das lojas terem que fecharem, as lojas não vendem, né? O comércio fecha, não vendem, e se não vendem, o produtor não vai produzir, né? Isso. Embora, né, alguns setores conseguiram manter, né? Mas muitos setores, né? Principalmente a gente mora aqui, a gente é de Birigui, a gente sabe aqui que há muitas empresas de calçado, né? O setor calçadista. E a gente tem visto... Foi diretamente afetado, né? A Márcia mesmo trabalha, né, na empresa de calçado, né, nesse setor, e sabe que realmente, então, isso desde lá o empresário, como também o cidadão, né? Isso, atingiu de ponta a O trabalhador, né? Porque gerou também muito desemprego, né? Exatamente. E você vê como que isso reflete, né? Desde o empresário até a família. Sim. Porque o trabalhador ele precisa também sair para ganhar o pão, mas se a empresa não trabalha, diminui a rotina, diminui a questão do faturamento e tudo isso gera, assim, né? E as crianças não indo para a escola também já, Sim. né? Porque principalmente aqui, como o pastor falou, a nossa cidade é focada mais no calçado infantil. Então, assim, a gente está diretamente ligado às crianças irem ou não irem para a escola. Sim. E aí, além de tudo, assim, também
não iam para a escola e não iam para lugar nenhum. Então, em casa, né, E usa aí- o máximo ali um chinelo, né? Então, Mas aí tem a questão do consumo também, porque se estão em casa, né, estão consumindo, e isso gera gasto, isso gera custo, É. isso vai também, você vê que tudo é uma questão que vai gerando, né, essa Exatamente. sombra E- da pandemia, ela vai realmente afetando essas E esferas, né? e uma situação como, por exemplo, a irmã Márcia aqui, ela faz parte de uma equipe e ela está ali na parte administrativa ali de um certo grupo de pessoas na empresa que ela trabalha, né? Então ela sabe muito bem, e melhor do que nós hoje falando a respeito deste assunto, que a quantidade de pessoas, até eu lembro uma vez você falou aqui na igreja, a dificuldade que você estava tendo, né, de dispensar pessoas, né, aí, tipo, como eu lembro assim, em algumas palavras que você tinha citado aqui, entre os irmãos aqui, né, na igreja, falando, que era uma dor tão grande que ficava ali procurando uma pessoa para selecionar essa pessoa, para dispensar essa pessoa, porque sabia exatamente que todas as pessoas que estavam trabalhando eram pessoas que precisam, Sim. né? Então, assim, essa dificuldade foi tão grande assim que, como se diz, atingiu até assim, nessa área uma situação de que, além do setor está diminuindo por falta do giro econômico, né? Ainda essa grande perca, porque antes da pandemia nós tínhamos dado aí de surpreendente a respeito de pessoas desempregadas. E agora imagina hoje em dia, né? Como está essa situação? O que tem de pessoas hoje precisando de emprego, né? Eu mesmo participo de um grupo nas redes sociais de pessoas que trabalham na mesma área, na mesma função que eu trabalho na construção civil, e de vez em quando algumas pessoas entram lá, de vez em quando não, constantemente as pessoas entram nesses grupos para pedir ajuda, socorro, né? Por causa que não tem serviço, não tem trabalho, né? Então, assim, é uma situação bastante difícil, né? E nós estamos enfrentando hoje aí essa situação que é... E quando a pandemia iniciou, a gente vinha num crescimento, numa expectativa de melhora de produtividade na empresa. Então, assim, causou um impacto muito grande. Né? Sim. E até eu deixei para falar aqui sobre por último, a questão da saúde, porque não é só a questão do sintoma, né, do Covid, né? Mas essas mudanças, essa pressão para essa mudança, para esses cuidados, né, refletiu diretamente na saúde, não só física, mas como mental, né? Sim. A saúde mental, psicológica das pessoas ficaram abaladas porque essa pressão de mudar, de cuidado, de medo, de incerteza, né? Isso gerou uma série de problemas, né? Como citou aqui a questão do casamento, a questão do emocional, do estresse, né? Porque essa pressão para a gente, eu falo assim nessa questão porque a gente dá o cuidado pastoral e a gente atende pessoas. Eu já atendi várias pessoas que realmente você vai ouvir o relato e vai ouvir e a gente vê que realmente foi decorrente, né? Decorrente do que ela passou, do que ela viveu, das perdas, né? Sim. Isso gerou realmente, né, sequelas, né? A gente vê que até quem já passou pelo Covid, a gente vê que às vezes ficou algumas sequelas, né? Tanto física como emocional, psicológica, né? A gente ouve várias pessoas que passaram e elas falam, olha, né? Eu tenho agora eu sinto no meu corpo uma diferença. Eu estou com dificuldade de enfrentar a vida, né? Como eu estava antes, né? Vocês têm visto isso, essa mudança, esse impacto também, assim, nessa questão da saúde? Olha, como eu tinha destacado aqui um pouco atrás, que fala a respeito na área da saúde, né? A preocupação hoje, né, que é muito grande, como, assim, eu vou citar um exemplo básico. A saúde hoje é tão preocupante para nós que eu lembro que antes da pandemia, se a gente tivesse reunido como estamos agora,
e alguém espirrasse ou tossisse, acharia algo comum, né? É normal. Mas hoje, até mesmo assim, para você espirrar ou tossir, perto de pessoas, as pessoas já ficam preocupadas, né? Então, assim, essa é uma das mudanças que foi drástica para nós, né? As pessoas estão próximas de alguém, de repente a pessoa aquelas que têm alergia, como no meu caso, né? Eu tenho alergia, né? E rinite, sinusite, tanto que tudo que tem it faz consumo dela, né? E aí, quando é a mudança de tempo, quando é alguma poeira, alguma coisa que provoca isso, a gente até sente dificuldade de se aproximar de outras pessoas, né? E até mesmo algumas pessoas hoje, nós podemos observar que os nossos hospitais, né, a Santa Casa, estão superlotados e muitas vezes, principalmente no início da pandemia, as pessoas sentiam qualquer coisa, qualquer sintoma, porque assim, a desinformação era tão grande que as pessoas não sabiam diferenciar como era o Covid, porque alguns sintomas do Covid é muito semelhante a uma gripe comum. A dengue. A dengue, né? Eu lembro quando a minha esposa ela foi acometida pelo Covid, né? O primeiro exame que ela fez não foi do Covid, né? Ela nem tinha ideia, nem pensava de que poderia ser o Covid. Mas ela foi lá e fez o exame, né, achando que era dengue. Depois descobriu que era o Covid, né? Então, assim, essa questão, assim, foi bastante difícil, né? Até das pessoas hoje buscar uma informação melhor, né? De como você identificar esse problema. Até assim, os nossos hospitais e Santa Casa tiveram muita dificuldade, teve que ter uma diferenciação, como nós, aqui mesmo da nossa cidade, teve que separar grupos e pessoas para cada caso, né? Por causa dessa dificuldade que nós estamos enfrentando atualmente, né? Essa questão mesmo a gente vê assim a questão do pós, né? A pessoa pega, ela tem os sintomas, ela se recupera e a gente vê também assim essa questão da saúde até do lado emocional, porque muitas pessoas também perderam, né, seus entes queridos, né? E isso, queira ou não queira, a gente vê, né? E, na verdade, até o nosso objetivo aqui com essa conversa não é assim, dar apontamento daquilo que poderia ser feito. Não, a gente está dando dados aqui dos impactos que houve, né? O reflexo, né, que trouxe a pandemia. Mas nós vemos mesmo, né, as pessoas que a gente foi, às vezes, ali fazer uma simples oração, né, naquele velório fúnebre, que às vezes é 5, 10 minutos. Sim. Isso. De o ente querido não poder. Então isso gera trauma. Gera mesmo. Isso afeta a saúde mental, a saúde emocional das pessoas. Isso é uma coisa que, assim, a princípio estava lá longe, né? Estava lá longe. Então, é onde que, igual quando a gente começou a falar, a gente imaginava que era uma coisa, mas a hora que começou a se aproximar... Sim, exatamente. E aí é que a gente foi começar a sentir entender isso. E encarar como uma coisa viver, real mesmo. Viver aquilo. Porque esse impacto. É verdade. Lembra assim que no início as emissoras de televisão, elas apresentavam alguns dados e números, né? Que aparentemente poderia ser assustador. Mas assim, a gente não sentia isso muito perto, né? Sim. Quando isso chegou à tona, caiu aqui diante dos nossos olhos, então, assim, que nem as perdas de pessoas muito próximas de nós, né? Diante, por causa do vírus, né? E como nós tínhamos que nos comportar por causa do velório, né? Eu lembro assim, irmãos, que no velório do meu sogro, começou numa madrugada, né? E foi praticamente quase ali a manhã inteira, né? E o ajuntamento de pessoas, depois teve o culto fúnebre, né? As pessoas se abraçando, chorando, sentindo ali, né? A emoção junto com a gente. Mas assim, hoje nós não temos mais isso. Nem isso a gente pode mais, nem assim, ter esse sentimento,
né? Às vezes você vê uma pessoa que é amigo seu, próximo, ou até mesmo parente, que tem aquela perca daquela pessoa e a gente não pode nem abraçar, né? Se abraça com certa cautela. Na verdade, nem pode, né? Mas essa barreira, né? Esse impedimento, isso traz trauma, como o pastor disse aqui, né? Isso aí vai gerar trauma para a vida das pessoas. Puxa vida, a pessoa foi sepultada e eu não pude nem ver o rosto dele. Sim. Né? É uma situação difícil. Nós vamos avaliando, né, embora nós estamos trazendo aqui, não é um comentário assim aprofundado em técnicas, né? A gente está falando aqui mesmo do cotidiano, né? Sim. Do cotidiano, porque são coisas que a gente está vivendo. E como a gente também procurou aqui ser objetivo, né? Porque é uma coisa que está já desgastado também, né? Uma coisa que a gente está vendo já, né? Mas nós estamos aqui nesse bate-papo, essa conversa, né? Mas assim, no final a gente vai dar a conclusão aqui. Mas o nosso objetivo é que a gente possa assim aprender a lidar com isso, né? Sim. Porque a gente tem que enfrentar, nós temos que enfrentar a situação. Então, realmente, essa questão da saúde, ela realmente afetou tanto quem pegou e quem não pegou. Quem não pegou, às vezes, sofreu por causa da perda. Né? E quem pegou, às vezes, sofreu porque, às vezes, ficou sequela. A gente conversa com as pessoas e tem pessoas que ficou com sequelas no cérebro, a questão de esquecimento. Isso. Sabe? Várias situações. Né? O pulmão, a questão da respiração, não é mais a mesma, como é que as pessoas... Então ficou uma... Isso é impacto, afetou a saúde. Fragilizou o corpo humano. Né? Com certeza. Então nós vamos lá, né? Nós vamos falar com a irmã Márcia, né? A irmã Márcia, ela passou por essa experiência, né? E vamos perguntar aqui para ela, fazer algumas perguntas, né? Aqui nessa parte final. E para nós concluirmos, mas vamos ouvir aqui um pouquinho o depoimento, né, Márcia? Assim, como que foi, né, que você percebeu, como que foi, assim, se deu conta da situação? Então, é uma coisa, assim, que como a gente estava falando, os sintomas do Covid, eles são muito parecidos com sintomas de gripe, de dengue, né? E eu também sou uma pessoa que eu também sou acometida de alergia. E muita sinusite, muita... coceira no nariz. Então, para falar a verdade, eu não sei. Quando eu cheguei no hospital, quando você teve o primeiro sintoma, não sei exatamente. Porque igual, às vezes, é uma dor de cabeça, né? E isso é uma coisa muito comum para qualquer um de nós. Então, às vezes, a gente tem o primeiro sintoma e já é a doença e a gente nem percebe. Não percebe. Então, eu tive essa coriza, né? Coceira no nariz, nos olhos... e uma dor nos olhos, né? E isso a gente tem também quando ataca a sinusite. Quem tem sinusite sabe. Então, para mim, era a sinusite estava atacando. A gente estava até passando um processo de uma pequena reforma em casa. Então, eu falei, é por conta da poeira e, né, vai passar. E quando foi no domingo, eu senti alguns calafrios. O tempo estava meio fresco. Era dezembro, mas aquele dia estava fresco. E eu senti, assim, alguns calafrios. Aí... achei meio estranho, mas, né? Falei, é a sinusite que tá atacando, já tá até querendo me dar febre. Para mim era sinusite. E quando foi, isso foi no domingo, quando foi na quarta-feira, eu comecei a não sentir o cheiro, né? O olfato, e também comecei a perder o paladar. E aí foi quando eu já, né, procurei atendimento, e a princípio fui ao pronto-socorro, e ele somente me medicou. Mas aí, depois de 2 dias, eu voltei, porque eu já comecei a sentir fraqueza e alguns outros sintomas. E aí, onde ele já me passou mais medicamentos, né? Com antibióticos e todos aqueles medicamentos que eles estão, né, fazendo o tratamento. E pediu o exame. Marcou o exame para daí 3 dias. Só que eu piorei muito rápido. A doença evoluiu muito rápido. Eu fui no domingo, quando foi na terça-feira, eu já não estava conseguindo respirar direito. Então, ela evoluiu muito rápido. Começou a me dar febre, que não estava me dando. E eu só conseguia ficar deitada. Não, né, perdi apetite, não conseguia comer. E aí foi onde eu
né, tive o auxílio do médico, né, que atende a gente na empresa, e ele falou, não, procura atendimento, porque você precisa ser atendida. E eu, quando cheguei lá, fiz o exame lá, a tomografia, que é o exame mais específico, porque ainda eu não tinha feito o exame, né, então eu não tinha sido diagnosticada ainda. Sim. Mas a médica que me atendeu, a hora que ela olhou o exame, ela falou, eu preciso te internar. E eu confesso que na hora que ela falou isso para mim, eu fiquei assim meio passada. Quando porque ela te deu o exame positivo, que ela falou que você foi testado positivo. Ela falou assim, você não tem, eu não tenho aqui o exame, mas o seu pulmão está 50% comprometido. E eu não posso deixar você sair daqui, porque a gente precisa entrar com medicação. Aquilo já foi um choque. Foi um choque. Eu fiquei assim, que eu não tive reação, né? A reação quem teve foi meu marido, porque Sim. eu não tive reação. Ela falou, não posso deixar você sair daqui. Né? O que você precisar de roupa, de né, coisas pessoais, o seu marido busca para você. Eu não posso deixar você sair daqui. Então, aquilo para mim, eu fiquei assim, sei lá. Surpresa ali. Não, eu fiquei passada. E aí ela foi procurar e não tinha vaga aqui em Birigui, porque estava tudo lotado. Né? Então, a gente vai procurar uma vaga para você. E foi onde, né, meu marido falou, por favor, deixa ela aqui, né? E aí conseguiram uma vaga para mim e eu só queria uma cama para eu deitar naquele momento, para falar a verdade, porque eu estava sentindo era muita fraqueza, muita canseira. Então, o que eu posso dizer assim, que a hora que a pessoa sentir, lá atrás, eles falavam, né, só se você se sentir muito mal para procurar o hospital. Hoje, eles já estão falando diferente. A qualquer sintoma, você já procura atendimento. Sim. Porque eu vejo que, assim, quanto antes começar o tratamento, melhor. E eu confesso que antes eu não tinha medo da doença, como a gente estava falando aqui. Eu não tinha medo. Por quê? É pessoas de certa idade que pega, que né, fica mais ruim. É pessoa que tem algum tipo de comorbidade, diabetes, pressão Sim. alta. Eu falei, eu não tenho nada disso. Se eu pegar, vai ser tranquilo. Né? Tirar de letra. Mas a gente não, hoje em dia a gente vê que não é assim, que é muito relativo de pessoa para pessoa. Cada pessoa, cada organismo reage de um jeito, ela tendo ou não comorbidade, né? E ali eu fui internada. Eu posso dizer que assim, sem tomar partido de uma coisa ou de outra, mas eu quero dizer o que eu vivi. Eu fui muito bem atendida ali, eu fui muito bem tratada. Então eu não posso reclamar. Sabe, assim, eu fui muito bem tratada, aquele hospital estava lotado, aqueles enfermeiros estavam se desdobrando, a gente via que tinha enfermeiro que eu estava lá, tinha enfermeiro que era 6 da manhã, eles estavam lá, era meio-dia, eles estavam lá, era meia-noite, eles estavam lá, e eu olhava para ela ou para ele e falava, mas espera, você não faz turno? Como que é? Ela, mas não tinha outra pessoa para trocar, eu tive que ficar. E às vezes ali a gente via que eles faziam 24 horas trabalhando. Então, a gente via que eles estavam se desdobrando. Então, eu posso dizer que eu fui muito bem atendida, eu fui muito bem tratada ali. E, assim, né, dia após dia, a doença é uma coisa que, assim, às vezes você está bem, daí a pouco você já piora, daí a pouco você piora mais um pouco, depois você melhora, às vezes você piora de novo. Então, eu fiquei ali cerca de 4, 5 dias nesses altos e baixos. Mas aí, graças a Deus, depois foi estabilizando, né? A saturação foi melhorando, fui tomando a medicação, os exames todos os dias, faz exames. Então, eu pude dizer que, assim, eu fui bem tratada ali e, com isso, eu pude ter a minha recuperação. Eu saí de lá ainda, né? Não estava totalmente recuperada, mas eu tinha estabilizado. A recuperação foi lenta e difícil. Eu demorei mais de 2 meses para me recuperar. E após eu sair de lá, procurei especialista, tudo, e ele falou que às vezes as pessoas são acometidas por essa doença de uma forma superficial, elas se recuperam mais rápido. Mas quando ela ataca pulmão, onde ela ataca mais, é onde às vezes a pessoa demora mais para se recuperar. E as sequelas que ficam, né? Como o pastor estava falando. Porque tem pessoas, Márcia, que a gente viu assim... como que foi assim, essa retomada de novo, né, na questão social? Porque tem pessoas hoje que ainda o reflexo da doença, né, da contaminação, né, após a recuperação, mesmo a pessoa se recuperando,
gerou medo, né? Ele está com medo de enfrentar de novo, ele está com dificuldade né? Sim. Sim. Questão do trabalho, questão né? Do social novamente de enfrentar. Você chegou a acontecer isso com você? Você teve esse receio, esse medo? Como que foi, mano? Assim, eu tinha medo porque, como eu tive muita falta de ar, né? E eu trabalho no meio de muita gente, e eu trabalho andando, me locomovendo o tempo todo. Então, assim, eu tinha receio de eu começar a andar, e eu piorar, eu ficar ruim, né? Eu tinha esse receio. E aí foi onde que eu demorei um pouco mais, né? Até por conta da sensação que eu sentia de falta de ar, de fadiga, que fica muito. E o médico falou também para mim que isso é relativo, que é de pessoa para pessoa. Sim. Mas é a fadiga que fica e essa até um certo receio, né? Falava, mas e se eu for andar, se eu forçar, isso vai me prejudicar, né? E foi onde a gente foi, mas aí de pouco a pouco, né, fui tomando medicação e aí onde a gente fui melhorando, mas levou um certo tempo para eu conseguir retomar. Pastor, tem uma irmã fazendo uma pergunta para a irmã Márcia, né? Sim. A irmã Aline, né? A irmã Aline Oliveira está perguntando aqui. Ela diz assim: queria perguntar para a irmã Márcia qual era a maior preocupação dela quando pegou o Covid? Ter contaminado alguém, morrer ou perder alguém próximo? Minha maior preocupação era porque meu marido e os meus filhos pegamos. E a minha maior preocupação era eles ficarem como eu estava. A minha maior preocupação quando eu fui internada era: meu Deus, não deixa os meus filhos sentir o que eu estou sentindo. Porque eu comecei primeiro os sintomas e eles depois. Então eu falei assim, se eu estou agora assim, eles também podem estar. Então o que eu só pedi a Deus era que eles não sentissem o que eu estava sentindo. Sim. E que não deixasse meu marido sentir também, porque tipo assim, para mim parece que eu já estava condenada, sabe? Então eu já estava lá no hospital. Então eu pedi a Deus que eles não chegassem àquele ponto de sentir aquilo e que também não permitisse que meu marido sentisse, porque eu já não estava presente. Então que não tirasse meu marido também para cuidar deles. Meu maior medo era esse. Família, né? Tem mais pergunta aí? Não. Antes de encerrar? Gente, nosso horário está chegando, mas que fica aqui, né, para nós pensarmos, porque é um grande desafio, tem sido para nós, né? E a minha palavra aqui final é de agradecimento e nós possamos olhar para o lado bom também, que muitas pessoas se recuperaram e acreditar, né? Não perder a fé, porque isso, muitas pessoas também foram afetadas espiritualmente, né? Sim. Por causa do medo, né? A questão da insegurança, a incerteza. Né? E a nossa palavra aqui na questão espiritual é não perder a fé, acreditar, confiar, né? Em Deus que realmente é um momento que nós estamos passando, né? Mas a gente tem que enfrentar, tem que saber enfrentar. Existem profissionais, sim, aí para atender, né? Como vocês colocaram aqui, a gente parabeniza, né? A gente tem amigos nossos, membros nossos que trabalham na área da saúde. E estão lá como agentes para realmente dar esse atendimento. Então a gente vê que são profissionais que têm dado suas vidas, né? Sim. Infelizmente alguns partiram, né? Mas essa área da medicina, questão mesmo, são pessoas que estão ali realmente lutando, enfrentando de frente, né? São guerreiros. Guerreiros mesmo. Então a gente queria parabenizar essa equipe, né? Na área da saúde aí que tem trabalhado, né? Para realmente lutar em favor da vida. Como a irmã Márcia destacou aqui, né? A falta de pessoas, né, especializadas nessa área, a dificuldade que tinha em questão da saúde aqui, né? Mas os poucos que tinham, eles se esforçavam de uma forma surpreendente, sim, né? Assim, não só aqui, mas nós temos ouvido falar de vários lugares aqui no nosso Brasil, que as pessoas, esses que estavam na linha de frente, né, eles realmente deram sangue mesmo, né, a favor de não perder vidas, né? Amaram pessoas estranhas como se fossem da própria família, né? Então, a gente realmente sentimos assim, e parabenizamos, né,
todo o esforço, né, de todos os enfermeiros, médicos, né, todos os agentes da saúde aí que lutaram, né, estão lutando ainda, né, diante dessa tão terrível luta aí com a pandemia, né? Então, queremos parabenizar, assim, de coração a todos vocês, sem nenhuma demagogia, porque eu tenho certeza que a nossa oração sempre foi e sempre será assim, que Deus venha multiplicar as bênçãos sobre as vossas vidas de uma forma rica e gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você quer finalizar, Márcia, deixando alguma palavra assim para quem Eu talvez está quero. passando por isso? Eu quero dizer assim também que é muito importante, e para mim foi muito importante, acredito que para todos que estão passando, já passaram ou que ainda vão passar, o apoio, né, da família, o apoio dos amigos, o apoio da igreja para quem tiver essa oportunidade, porque a gente já está no momento de isolamento, a gente já está no momento onde a gente não pode ter contato com as pessoas. Mas através desses meios que hoje a gente tem, da internet, de todas as redes sociais, isso me fortaleceu muito. Porque o meu celular não parava o tempo todo. Pessoas que há muito tempo não falavam comigo começaram a me mandar mensagem. E eu não tinha assim, colocado para ninguém que eu estava, mas as pessoas foram uma passando para as outras. E as pessoas foram me mandando mensagem, e isso vai dando um apoio para a gente, uma força. Isso. Porque a pessoa que está passando por essa doença, ela ataca... Eu costumo falar que ela só não ataca a unha do dedinho, porque o resto ela ataca tudo, e ela ataca muito a parte psicológica da gente também, então o emocional. Então ela mexe muito. Então as pessoas que estão em volta, que podem dar uma palavra, que não pode dar um abraço, mas que possa dar um abraço virtual, que possa mandar uma palavra, uma mensagem de ânimo, sabe, de incentivo, de ajuda mesmo, deve ser feito com certeza. E que as pessoas que estão passando isso, para elas se apegarem em Deus. Fazer tudo aquilo que a medicina, né, nesse momento coloca, que é para a gente, parte de saúde mesmo. Se hidratar muito bem, tomar muito líquido, tomar muita água, fazer bastante repouso. Isso é muito importante. E também se apegar naquele que tudo pode, né? Que aquele que tem o controle de todas as coisas, que a gente tem que entender que tudo está no controle dele e que nada sai da vontade dele, e que a vontade dele sempre vai ser feita na nossa vida, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém? Amém. Gente, obrigado então. Esse foi Minuto de Avivamento, edificando vidas, e que Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar toda a tua família em nome de Jesus. Obrigado, pastor Genival. Amém. Obrigado, Márcia. Amém. Tá? E que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia em nossas vidas por esse trabalho. E não perca a fé. Acredite. Tudo é possível ao que crê. Amém. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Abençoe. Amém.